Bem, começando então o nosso curso de certificação em medicina canabinoide. Eu quero começar abordando assim como é a história da cannabis pelo mundo. Essa planta que já faz parte da história da humanidade, de certa forma, como um equivalente em termos de domesticação humana, como se a cannabis fosse a planta como o cachorro é o animal. É uma planta que está próxima e acompanhando a humanidade há incontáveis séculos e registros históricos encontram, né, registros arqueológicos encontram vestígios de cannabis ao longo da Ásia, datando de muitos e muitos milhares de anos atrás. Então, para além da especulação, o primeiro relato histórico verídico de um tratado de medicina, um testemunho do uso dessa planta, da cannabis, data de 2737 anos antes de Cristo, na China, onde o imperador Shen Nung, que significa o fazendeiro divino, é atribuído por ter compilado o Penzal. O Penzal é a base da medicina tradicional chinesa, também versa sobre fitoterapia, agricultura e diversos outros assuntos de interesse médico. Esse imperador Shenlong é geralmente retratado segurando uma planta ou comendo uma planta, e ele deixou um legado oral que foi escrito, né, posteriormente, de milhares de receitas e determinações botânicas, de formas de obtenção de extratos e as metodologias de uso para tratar diversas doenças, inclusive dores crônicas, epilepsias e questões inflamatórias. Já avançando um pouco no tempo, por volta do ano 70 depois de Cristo, e assim, existem incontáveis registros históricos do uso e da presença da cannabis ao longo da história em diversos lugares do mundo. Vou pontuar aqui os que são mais relevantes para a nossa narrativa, não excluindo a importância de outros protagonistas também. Por volta do ano 70 depois de Cristo, na Grécia, o médico Pedânio Dioscórides, considerado o pai da farmacologia, publica o Tratado Médico de Matéria Médica, onde ele indica a cannabis para dores articulares e inflamações. Acredita-se que Dioscórides conheceu essa planta nas suas viagens com o exército grego. Ele trabalhava como médico militar e entrou em contato com diversas tecnologias e metodologias de uso dessa planta no Oriente Médio e também no extremo do Oriente Médio, beirando a Ásia. Esse tratado médico de matéria médica permaneceu até cerca do século XVIII como referência principal na farmacopeia internacional ocidental. Avançando bem mais no tempo, por volta de 1500, 1549, a cannabis, ela chega ao Brasil, trazida por africanos escravizados, e aqui no Brasil ela é disseminada entre índios e entre brancos também, incluindo membros da corte portuguesa. Agora, já adentrando na Idade Moderna, se tem o relato em 1839, o primeiro relato moderno de medicina, explanando de forma adequada o uso da cannabis, que foi quando, né, em 1839, na Índia, o médico britânico de origem irlandesa, William O'Shaughnessy, que estava a serviço da coroa real britânica na Índia, ele publica, né, no seu retorno, o artigo sobre a preparação do cânhamo indiano ou ganja. E isso leva o conhecimento da cannabis e dos seus usos medicinais para a Europa. Conta a história que William O'Shaughnessy estava lá na Índia e ele teve a oportunidade de tratar uma paciente com epilepsia utilizando o extrato de ganja e após tentar outros tratamentos e observar um sucesso contundente, o que o motivou a estudar essa planta, estudar
seus métodos e levar esse conhecimento, né, para a Inglaterra, que posteriormente todo esse conhecimento se difundiu pelo Reino Unido, pelo resto da Europa. Cerca de 50 anos depois, na Inglaterra também, um artigo científico publicado pelo pesquisador Birch na revista The Lancet, a revista científica mais importante do meio médico, delineou a aplicação da cannabis sativa para o tratamento de dependência ao ópio. Nos anos seguintes, a cannabis se consolida como medicamento nos Estados Unidos da América e na Europa. Aqui nós temos um excerto desse manuscrito, publicado em 1889, onde o Birch descreve como que ele tratou um caso de dependência ao ópio. Olha aqui, nós já observamos há tanto tempo atrás um uso de cannabis para tratar crises de dependência aos opioides, onde um sujeito se aproximou dele e pediu para ele auxiliar a esposa, que estava tendo crises terríveis com a dependência do ópio. E ele conseguiu amainar as crises e, eventualmente, desmamar essa mulher do seu vício em ópio, utilizando os extratos de cannabis. Agora, avançando um pouco mais no tempo, em 1937, ocorre nos Estados Unidos o ato de taxação da cannabis, ou mais especificamente pela palavra da maconha, onde o presidente Roosevelt sanciona a lei do imposto sobre a maconha, exigindo que todos os produtores, vendedores, fabricantes, importadores e distribuidores se registrassem no Departamento do Tesouro, e isso ele também implementa impostos proibitivos sobre a maioria das transferências de cannabis. Aqui nós temos uma reprodução de um original, um selo de taxação especial, onde nós podemos observar, por esse fato histórico, alguns elementos. Um, que em 1937, o mercado da cannabis já movimentava tamanho montante financeiro a ponto de estimular o governo a impostar a cannabis de uma forma específica e que o uso dela já estava completamente disseminado entre os habitantes, né, dos Estados Unidos da América, e a partir desse ato, e não cabe aqui discutirmos, né, as motivações políticas ou não deste ato, a partir desse ato começa a decaída da produção de cânhamo e do consumo de cânhamo nos Estados Unidos da América e, consequentemente, no mundo. Até esse momento, o uso da cannabis de forma medicinal e também de forma adulta se espalhou de forma quase ilimitada no Ocidente após, né, ela ser trazida lá do Oriente pelos que a fizeram. Até esse momento, em 1937, ela era utilizada de forma quase livre. A partir de então, a produção, o transporte, o beneficiamento, as vendas, enfim, de cannabis começam a sofrer pesados baques e esses custos proibitivos fazem com que os produtores percam a capacidade produtiva e, obrigatoriamente, comecem a migrar para outras culturas menos entravadas, né, financeiramente. Avançando um pouco para o futuro, nós vamos para 1961, na Convenção Única da ONU em Drogas Narcóticas. Nessa convenção, a ONU determina que as drogas são ruins para a saúde e o bem-estar da humanidade e, portanto, são necessárias ações coordenadas e universais para reprimir o seu uso. Isso leva, obviamente, ao enriquecimento da indústria bélica e à manutenção dos conflitos armados que acontecem ao redor do mundo. E também deflagra o início da guerra contra as drogas. No entanto, mesmo com toda a pressão proibitiva que paira sobre a América do Norte, que paira sobre a Europa, em Israel
um estado ocidentalizado, recém-criado, né, ocidentalizado no Oriente Médio, que tem uma tradição com essa planta de forma cultural, às vezes para além das regulamentações institucionais. Lá, o professor doutor Rafael Mechulam, um húngaro emigrado para Israel, ele isola o canabidiol e no ano seguinte o delta 9 tetrahidrocannabinol, também conhecido como THC. E dá início, né, com esse marco histórico, ao verdadeiro entendimento dessa planta já presente há tantos séculos no cotidiano da humanidade, mas até então não se sabia o que realmente tinha ali dentro e por que aquilo acontecia. Quase 10 anos após, em 1974, agora nós já estamos entrando no campo das evidências científicas modernas do, da medicina canabinoide. Perdão. Em 1974, nos Estados Unidos da América, cientistas da Medical College of Virginia tentavam provar que a planta piorava casos de câncer. Então, eles tratavam animais que tinham tumores induzidos com canabinoides para avaliar, né, a possível piora. No entanto, os resultados mostraram o oposto. Os roedores tratados com a planta apresentaram redução no tamanho dos tumores. E essa foi a primeira evidência das propriedades antitumorais, antiproliferativas e anticancerígenas dos canabinoides. No ano seguinte, o Departamento de Oncologia do Hospital Infantil de Boston publica um artigo mostrando que o THC é atenuante eficaz de efeitos colaterais em pacientes que enfrentam a quimioterapia, sobretudo em sintomas como náuseas e vômitos. Olha só, o slide anterior demonstrava, em um contexto experimental, ou seja, de animais de laboratório, propriedades antitumorais. Aqui, o contexto ainda é o câncer, mas já é o THC como um atenuante eficaz dos efeitos colaterais da quimioterapia. E para todos os efeitos, até hoje, ainda parece que é o componente mais eficiente para atenuar os efeitos colaterais da quimio e da radioterapia. Alguns anos depois, em 1981, aqui no Brasil, o professor doutor Elisaldo Carlini, que é esse senhor aqui da foto, que é o autor da frase que nós iniciamos essa apresentação, publica um estudo com um desenho experimental exemplar onde ele foi capaz de demonstrar o efeito benéfico do canabidiol para o controle de crises convulsivas. Esse efeito já havia sido demonstrado experimentalmente, ou seja, em animais de laboratório, antes disso, mas foi na publicação desse artigo que o professor Carlini trouxe à tona para o mundo médico moderno essa propriedade anticonvulsivante dos canabinoides, em específico, né, do canabidiol. Essa propriedade já era conhecida desde o pensal do Tratado Médico de Medicina Tradicional Chinesa do Imperador Shennong? Sim, havia sido demonstrado de forma metodológica e técnica e precisa como a ciência médica moderna, baseada em evidências, exige? Ainda não. Esse foi o marco do trabalho do professor Carlini, em parceria com o professor Rafael Mechulam, que eles trabalhavam juntamente, o professor Carlini aqui no Brasil e o professor Mechulam lá em Israel. E após isso também o professor Carlini fez inúmeras contribuições para a medicina canabinoide e para a ciência no Brasil como um todo. Alguns anos depois, entre 1988 e 1992, em pesquisas conjuntas acontecendo em Israel e nos Estados Unidos, foi descrito, então, de forma revolucionária, o sistema endocannabinoide, descrito pelo professor Meshulam e a doutora Ellen Howlett e seus colaboradores. Eles são capazes de identificar
os endocannabinoides, ou seja, substâncias produzidas dentro do corpo humano que possuem atividade similar aos canabinoides. Eles também identificaram os receptores canabinoides, aonde essas substâncias, esses endocannabinoides, se ligam para exercer os seus efeitos. E, para completar a historinha, também identificaram as enzimas correlatas envolvidas nesse metabolismo, que são responsáveis pela síntese e degradação, né, ou remoção desses endocannabinoides ali na fenda sináptica, no seu local de ação e em outros sítios, extracelulares. Então, a partir de então, apenas a partir de 1992, que esse sistema que está retratado aqui na imagem à direita se tornou de consciência da ciência moderna internacional. Esse sistema, nós vamos observar ele um pouco mais aprofundadamente nos próximos slides, mas aqui a gente vê que ele é basicamente dividido em dois receptores principais, receptor canabinoide tipo 1 e o receptor canabinoide tipo 2. Possui de expressão principal do receptor tipo 1 no sistema nervoso, ou seja, no cérebro e também na coluna espinhal, e do receptor canabinoide tipo 2 espalhado pela periferia e também em órgãos responsáveis pelo sistema imunológico. Bueno, seguindo em frente, em 1997, nos Estados Unidos, o Dr. Donald Abrams, então chefe de oncologia do San Francisco General Hospital, descobre que a planta não agravava o quadro clínico dos pacientes com HIV. Como se pensava, né? Se nós recapitularmos um pouco a história aí da segunda metade do século XX, os anos 70, 80, 90, houve um verdadeiro terrorismo em relação ao HIV e também diversas associações sociais de perfil de usuário e se associava a apresentação do HIV, a contração do HIV com o uso de drogas e existiam vários movimentos no intuito de provar essa associação para crucificar mesmo todas as drogas que fossem. Então, da mesma forma que haviam estudos tentando provar que os canabinoides pioravam o câncer, como era o caso do outro que deu na trave, também é o mesmo caso desse aqui, onde observaram que o uso de canabinoides, na verdade, ajudava os pacientes com HIV a ganhar peso, a recuperar o apetite e atenuar o mal-estar. Ou seja, um auxílio poderoso para a reversão da caquexia, que é clássica no desenvolvimento da AIDS. Em 2012, então, nos Estados Unidos, a história de Charlotte Fidi, então com 5 anos de idade e portadora de síndrome de Dravet, que é uma epilepsia refratária. Ela tem a sua história de sucesso no controle de crises convulsivas, utilizando, né, um óleo rico em CBD. Ela tem a sua história amplamente divulgada pela imprensa americana. E essa história ganha o mundo também e começa a impactar pessoas em todos os cantos, inclusive aqui no Brasil. É a primeira grande história de um grande sucesso terapêutico de uma paciente onde, né, para todos os efeitos, não se pode imputar qualquer insinuação ou inferência de uso recreativo adulto, trazendo então assim uma prova contundente da eficiência e da capacidade dos canabinoides em melhorar a saúde. Nesse caso aqui, numa portadora de uma epilepsia refratária. Em 2014, ainda nos Estados Unidos, o professor de medicina do Montefiore Medical Center, Dr. Marcus Bachhuber, ele conclui que entre 1999 e 2010, o número de mortes por overdose de opioides foi 25% menor nos estados americanos que forneciam acesso legal a cannabis. Eu vou repetir. Ele observou que, nesse período, o número de mortes por overdose de opioides foi 25% menor nos estados americanos que forneciam acesso legal a cannabis medicinal. Isso perdão, nos retoma do relato anterior que nós observamos do Birch,
onde é que ele trata eficientemente a abstinência dos opioides com canabinoides. E analisando de forma fria, esse número de 25% pode parecer pouco, mas os Estados Unidos vivem uma epidemia de vício por opioides e as piores coisas acontecem na vida dessas pessoas, sendo a morte uma delas. Isso gera um ônus para o Estado imenso. E, para todos os efeitos, a ciência ainda não tem uma resposta contundente e eficiente para parar essa onda de vício em opioides que acontece lá na América do Norte. E aqui nós observamos uma redução dramática. Isso é um milagre terapêutico, um quarto de redução nas overdoses por opioides, aonde em muitos estados lá nos Estados Unidos existem diversas políticas públicas, milhões e milhões de dólares são investidos e zero efeito acontece, né, nos números de mortes de overdose por overdose de opioides, que na verdade só crescem. Então, esse é um fator muito contundente. E o que nos traz agora para a história recente da cannabis, aonde eu vou abordar aqui as especificidades do Brasil. Como eu disse antes, existem, como eu disse antes, né, existem muitos protagonistas, muitos heróis e heroínas nessa história, mas aqui nós estamos dando uma pincelada na trajetória da cannabis como uma entidade medicinal, muito mais no intuito de deixarmos sedimentado um fato. A cannabis está aí, ela não veio para ficar, porque para todos os efeitos ela já estava aqui antes de nós. Ela, ela é eficiente, ela provoca efeitos biológicos contundentes de alto interesse médico e as transformações nas vidas das pessoas já aconteciam independente da existência de uma explicação científica técnica para isso. E existe essa latência, né, essa inércia entre o desenvolvimento científico, técnico, para depois levar a um desenvolvimento jurídico, legislativo, para então acarretar num desenvolvimento social. Às vezes, a história toma os próprios rumos, e aqui no caso dos canabinoides, mesmo num contexto de proibicionismo, essa planta ainda foi capaz de transformar as vidas de muitas pessoas. Inclusive, aqui, né, um relato que eu aconselho todos que não viram esse filme, não conhecem essa história, se interarem do que se trata, assistir esse filme, uma produção nacional muito legal, que conta a história da Anne Fisher, que é essa menininha aqui. A Anne Fisher, então com 5 anos de idade, era portadora dessa síndrome, que é uma epilepsia refratária, e ela tem a sua história de sucesso também no controle de crises convulsivas, utilizando um óleo rico em CBD, apresentada no programa Fantástico. Isso gerou uma repercussão tremenda no Brasil e abalou muitas estruturas. A Anne foi a primeira paciente a conseguir na justiça o direito à importação do óleo. Isso foi em 2014. E o movimento da Anne, juntamente com diversas outras mães, de diversas outras crianças portadoras de patologias, e também a mobilização de pacientes e pessoas ervoafetivas, causou mudanças estruturais na legislação em relação aos canabinoides no Brasil, que até então basicamente adotavam um espelhamento da legislação norte-americana, que é completamente proibitivo. Isso então, esses eventos levaram em 2015, após, obviamente, diversos eventos jurídicos, sociais, movimentos de desobediência civil, enfim, é uma história tão imensa que merece sua própria apresentação. Por isso aqui eu só dei uma pincelada e trouxe, né, a história da Anne Fisher. Isso culminou com que em 2015 começasse a jornada
da cannabis medicinal legal no Brasil, aonde a Anvisa promulgou uma RDC, que é uma resolução de diretoria colegiada, onde ela inclui o canabidiol na lista de substâncias controladas, e a partir daqui começam as importações de medicamentos canabinoides vindo do exterior para o Brasil. Isso com diversos movimentos jurídicos, né? Nós vamos avançar alguns deles. Em o próximo evento, né, desse panorama legal do Brasil foi 2 anos atrás, em 2022, quando a Anvisa publica a RDC número 660, que consolida duas RDCs anteriormente e otimiza os procedimentos de importação, tornando, né, esses procedimentos viáveis, ágeis e realmente eficientes. Também em 2022, a Anvisa publica uma interpretação de um artigo específico da RDC 327 que torna conhecida a possibilidade de importação de derivados vegetais para a produção em território nacional do fitofármaco canabidiol em grau farmacêutico. Ou seja, essa resolução facilita e permite a colocação de medicamentos farmacêuticos de produção nacional nas farmácias. Então, a RDC 660, ela rege sobre as importações, que é a RDC que rege as operações da Nanolab, e a 327 rege o comércio, né, e a presença dos canabinoides nas farmácias. São dois sistemas diferentes. E também houve um caso digno de nota, que foi em 2022, quando o Conselho Federal de Medicina publica a resolução número 2324, no dia 11/10/2022. Nessa resolução, o Conselho Federal de Medicina limita o uso médico dos canabinoides, limita as indicações apenas para as epilepsias refratárias, para três epilepsias refratárias específicas, e frente a uma imensa repercussão, tanto dos pacientes e familiares e apoiadores, como outros profissionais da saúde, inclusive médicos prescritores que trabalham com a cannabis e têm uma história de sucesso com a cannabis, algumas semanas após isso, o Conselho Federal de Medicina suspende essa norma até novo atendimento. E após isso, em 2023, quando estavam acontecendo importações de flores como medida terapêutica, inclusive uma medida terapêutica muito válida quando utilizada da forma correta, a Anvisa publica então a nota técnica número 35, versando sobre a RDC 660, né, versando sobre a importação, aí nesse caso de flores. A Anvisa proíbe a importação da planta in natura ou parte da planta, incluindo flores, alegando altíssimo potencial de uso indevido, de tráfego, e deixa essa proibição pairando no ar, deixando assim desamparadas centenas de pacientes que contavam, né, e já estavam em tratamento para suas condições, sejam elas ansiedade, insônia, dor, câncer, o que for, ficaram desamparados com essa proibição, a qual até hoje não foi revogada. Então, um breve resumo de como que está o panorama legal aqui no Brasil. Quais são os profissionais que prescrevem? Para importações sobre a RDC 660, são os médicos e os dentistas. Ambos esses profissionais podem fazer prescrições de medicamentos importados que estão registrados lá no site da Anvisa. Existem hoje mais de 1.000 medicamentos vindo de diversos lugares do mundo que realmente oferecem um arsenal terapêutico extenso, variado e qualificado para esses profissionais. Se
às vezes também essa pluralidade de produtos possa trazer um certo campo minado que exige, né, um tato maior para separar o joio do trigo. Isso é extremamente positivo porque essa competição permite que o mercado se desenvolva e novas soluções metodológicas e tecnológicas estejam à disposição dos profissionais. Em relação às farmácias, a venda dos produtos nas farmácias através da RDC 327, também médicos e dentistas podem fazer essa prescrição. Só as prescrições são feitas de forma ligeiramente diferente, né? Isso vai ser abordado num próximo, talvez no próximo encontro, que é com uma médica e ela vai falar sobre a posologia, as prescrições, as indicações, né, do ponto de vista do prescritor. E em relação às associações de pacientes que não são reguladas por nenhuma regulamentação da Anvisa, médicos, dentistas, veterinários e outros profissionais de saúde também utilizam desses serviços, dessas associações que muitas vezes têm o seu próprio cultivo. Se não me engano, atualmente são 11 associações no Brasil que têm autorização para o cultivo.